Bom dia, paz do Senhor. Mais uma semana que se inicia e, como sempre, nós continuamos aqui, né? E agora fazendo um outro estudo para a nossa meditação com esse título: O que Deus pensa de mim? Né? Mas antes de começar, eu quero fazer uma oração antes. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua graça, pelo Teu amor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz, e pedir a bênção do Senhor, Pai, para que após esse estudo nós possamos compreender um pouco mais do Teu amor por nós. Em nome de Jesus. Amém. Então, o que Deus pensa de mim? Você já pensou nisso? Deve ter havido muitas vezes em que todos nós, né, nos perguntamos sobre o nosso destino e a razão da nossa presença neste mundo. Creio que todos já fizeram essa pergunta, hoje, ontem, há muito tempo, não sei. Né? Então, algumas perguntas que as pessoas fazem. Por que nós estamos aqui na Terra, ou estamos aqui neste mundo? Qual é o propósito da nossa presença no mundo? São perguntas feitas pelas pessoas. Quais são os pensamentos de Deus a nosso respeito? E aí, essa pergunta é feita por filhos de Deus que ainda não compreenderam o que elas são em Cristo. Nós então vamos meditar juntos, né, sobre o que a palavra de Deus diz sobre essas questões, para que nós possamos compreender, entender um pouco mais do amor de Deus, né? E para que nós possamos também apreciar as respostas que Deus dá na sua palavra. Então, em primeiro lugar, nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Você, que está aí do outro lado, foi um escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Para começar, nós vamos até Efésios, capítulo 1, versos 3 a 6, e lá nós lemos: Bendito seja o Deus de Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, antes da criação do mundo, Deus nos escolheu, a todos nós que hoje estamos na presença de Deus, para sermos santos e irrepreensíveis. Ele nos escolheu para isso, para que nós sejamos santos e irrepreensíveis na sua presença. E em amor, Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, em Jesus Cristo. Deus, por causa do seu amor, nos escolheu nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para que nós sejamos completamente inculpáveis diante dele. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas, para fazer com que nós sejamos inculpáveis diante dele. Ele nos adotou em Cristo para sermos seus filhos, segundo a sua vontade, para ser glorificado em Cristo por causa da sua graça. Então ele nos adotou em Jesus Cristo para sermos seus filhos, segundo a vontade dele, para que ele seja glorificado em Cristo por causa da sua graça. O envolvimento do Senhor em relação à nossa presença nesse mundo é também evidente no Salmo 139. Lá,
começando no versículo 13, nós lemos: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, diz o salmista, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, diz o salmista, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Né? Então, Deus já nos viu antes, Deus já nos planejou antes, e como disse no versículo anterior que nós lemos, antes da fundação do mundo. Deus nos viu antes de nascermos, antes que nós fôssemos formados do ventre da nossa mãe. Deus já nos conhecia, Deus já tinha escrito a nossa vida, Deus já tinha na sua mente tudo que iríamos passar neste mundo. Ele planejou todos os nossos dias. E ele os escreveu em seu livro, enquanto ainda nenhum deles havia acontecido. É como se Deus tivesse um diário de cada uma das pessoas. E ali Deus escreveu antes que elas nascessem, né? Todos os dias daquela pessoa. Mas o Salmo 139 continua. E ele diz assim, o salmista: Senhor, tu me sondas e me conheces, tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. O Senhor sabe tudo sobre nós. Ele entende os nossos pensamentos de longe, e não há nada que esteja escondido dele, né? Ele sabe tudo. Deus te conhece mais do que você mesmo te conhece. Ele sabe todas as profundezas do seu coração. Ele conhece tudo que vai no mais íntimo da sua alma. Antes que você fale, Deus já sabe o que está te incomodando, o que você vai falar. Antes que você entenda o que está se passando, Ele já te conhece, Ele sabe o que vai dentro de você. Ele conhece os teus anseios, os teus desejos. Ele te conhece a fundo. Ele conhece cada célula do seu corpo, do seu ser. Né? Nada fica ou está escondido de Deus. Tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos é totalmente conhecido dele. E o mesmo Salmo continua. Né? O salmista continua escrevendo: tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. A mão de Deus não pesa sobre as pessoas. A mão de Deus é para abençoar. Deus não pesa a mão para amaldiçoar. Deus só coloca a mão sobre as pessoas. Aliás, o que diz aqui nos Salmos é que Deus já pôs as suas mãos sobre mim, sobre você, para nos abençoar, para nos dirigir, para nos orientar. E o salmista, então, conhecendo isso, ele diz: tal ciência é para mim maravilhosíssima, é superlativa, é mais do que maravilhosa, tão alta que não a posso atingir. Ou seja, conhecer Deus, conhecer isso de Deus, né? É uma coisa assim tão alta, tão grande, nenhum de nós
consegue atingir esse conhecimento de Deus. E o salmista então diz, para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face, ó Deus? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, o inferno aqui é Hades, se eu fizer nas profundezas da terra, nas regiões profundas da terra a minha cama, eis que tu ali estás também. Nada passa despercebido de Deus. Ele tem o conhecimento de tudo, de todas as coisas. Ele sabe, ele conhece, ele entende, ele vê todas as coisas. Ele está em todos os lugares. Ele está com todas as pessoas. Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, é a outra versão, né? No mais profundo abismo, lá no fundo, nas profundezas da terra, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada, né? E me detenho nos confins dos mares, o salmo está dizendo que se eu sair voando aqui ao amanhecer e me parar lá nos confins dos mares, né? Ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Ainda lá ele vai estar me guiando, né? E a tua destra me susterá. A tua direita, a tua mão direita é que me sustém. Onde eu estiver, onde você estiver, né? E ele continua assim, eu digo, as trevas com efeito me encobrirão. O salmo está dizendo o seguinte, se eu digo, eu vou me esconder em algum local, um lugar escuro, de trevas, né? Elas vão me esconder de Deus. E a luz ao redor de mim se fará noite, né? Ou seja, ninguém vai me ver. Mas ele chega a essa conclusão, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa para Deus. Deus não depende da escuridão, ou da clareza do dia, ou da escuridão da noite. Na verdade, Deus está acima disso, está fora disso. Isso tudo foi criado por Ele. Todos nós fomos escolhidos por Deus, que nos formou. Não é aquela ideia, o que a palavra de Deus passa, não é aquela ideia de que alguns foram escolhidos e outros não. Não é isso. Todos nós fomos escolhidos por Deus, que nos formou e por isso cuida e sabe de tudo a nosso respeito, desde o nosso sentar até o nosso levantar, ou seja, nas 24 horas do dia, Deus cuida de você. Ainda que você não dê valor a isso, eu me lembro quantos anos eu não dei valor ao cuidado de Deus por mim. Se eu tivesse tempo que poderia contar experiências de muitos anos atrás que eu não conhecia Deus, mas hoje eu sei que Ele cuidava de mim. Ele não me chamou para ficar perdido no mundo. Deus não te formou para que você se perca, para que você fique perdido no mundo, sem Deus, sem arrependimento, sem orientação. Não, Deus te formou. Deus te escolheu antes da fundação do mundo para que você fosse santo diante dele, inculpável diante dele. Né? E ele, quanto eu tenho certeza, quanto que Deus esperou que você fizesse essa escolha por Jesus Cristo. Ele cuida de nós às 24 horas do dia. Ele está conosco sempre, não há lugar algum onde Ele não esteja presente. Deus sabe todas as coisas. Né? É claro, é evidente. Eu costumo dizer que as pessoas, que Deus cuida de todos. É a sua criação. Então Deus cuida de
toda a sua criação com cuidado, com zelo, com prazer, com amor, com alegria. Deus cuida, mas as pessoas se contentam com pouco. Deus tem um cuidado especial com todos aqueles que creem em Jesus. O dia que a gente entende isso, sabe? Deus te abençoa e abençoa mesmo, porque Ele é bom. Mas Ele quer mais que isso. Ele quer que você conheça Jesus Cristo, que você receba Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. E aí sim, refeita, reconciliados com Deus, nós podemos ter paz com Ele. É muito melhor do que antes no mundo, simplesmente sermos cuidados por Deus como uma de suas criaturas. Agora somos filhos, e como filhos, o Pai cuida de um modo todo especial. Conforme Paulo diz em Romanos 8, 38 e 39, o apóstolo diz: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há absolutamente nada que seja capaz de nos separar do amor de Deus. Deus te ama. Deus ama você, independentemente de quem você seja. Ele nos amou tanto, ou Ele amou tanto você, que deu o seu próprio Filho, Jesus Cristo. O apóstolo diz: aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará conjuntamente com Ele e de graça todas as coisas? Na verdade, seria impossível Deus não nos dar o melhor. Ele nos deu o que tinha de mais precioso, o seu próprio e único Filho. Por isso, seria possível Deus nos abandonar, por exemplo? Conforme diz Hebreus capítulo 13, verso 5, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. E continuando, também em Isaías 49, 15, na segunda parte do versículo, ele diz: eu não me esquecerei de você. Deus jamais se esquecerá de você. Pode confiar nisso. Deus nunca nos deixará nem nos abandonará. Ele nunca se esquecerá de cada um de nós. E não há nada que possa nos separar do seu amor. Ele cuida de cada um de nós pessoalmente. Ele chegou ao extremo de nos dar o seu próprio Filho, Jesus, para morrer na cruz pelos nossos pecados, porque nos ama. O salmista, então, continua dizendo: e quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seria o maior número do que a areia do mar. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Os pensamentos de Deus sobre nós são preciosos e seu número é incontável. São mais do que se possa contar. E conforme ele diz sobre os mesmos em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, porque
eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Os pensamentos do Senhor para nós são pensamentos bons e de paz. Não estamos em sua mente somente por poucos minutos. Nós estávamos em sua mente antes da fundação do mundo. Seus pensamentos para nós não podem ser numerados e ninguém pode nos separar do seu amor. E para terminar o nosso estudo de hoje, essa primeira parte do estudo, Hebreus 13, 5, novamente, ele diz, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Esta é a pergunta que o Senhor deixa para nós. Sabedores de que Ele é o nosso ajudador, que nós não precisamos temer nada, que ninguém pode nos fazer nada, ninguém pode impedir. Sabe? Que Deus nos abençoe e que nos leve para o céu. Então, irmãos, fique com essa primeira parte, com essa meditação de Hebreus capítulo 13, versículo 5, na segunda parte do versículo, e o versículo 6, para que nós, na quarta-feira, se o Senhor permitir, terminemos essa meditação. Amém? Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.